celebrar essa data com uma boa leitura. Olha só, no Brasil, há cerca de 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Apesar disso, a nossa sociedade ainda não está pronta para atendê-los em suas necessidades cotidianas, como nas ruas, nas escolas e também nos prédios públicos. Justamente sobre esse desafio, sobre esse assunto, a gente conversa com a Ingrid Mendonça, coordenadora da Advan, que é a Associação dos Deficientes Visuais aqui no Amazonas, que já se encontra aqui conosco. Ingrid, bom dia, seja muito bem-vinda ao Band Cidade primeira edição. Olá, bom dia, obrigada. É sempre uma honra receber vocês para a gente falar cada vez mais desse assunto, porque ainda assim, Ingrid, na tua avaliação, ainda há ali um preconceito em relação aos deficientes visuais? Sim, na verdade a própria palavra já diz que preconceito é algo pré-estabelecido. Exatamente. Então, assim, devido à falta de informação que ainda acontece, socialmente falando, ainda acontece o preconceito, a discriminação. De repente você se deparar com uma pessoa com deficiência visual, principalmente a pessoa totalmente cega, com uma bengala ali, você às vezes, até eu quero ajudar, mas não é por mal, mas eu não sei como e eu acabo me intimidando. Acontece isso ainda bastante na prática. Exatamente. Agora sim, quais são os maiores desafios enfrentados por esses deficientes visuais, Ingrid? Olha, eu posso te falar de 2 grandes desafios. O primeiro é mobilidade. E aí, às vezes, eu, por exemplo, como uma pessoa com deficiência, tenho baixa visão, minha experiência, mas tem pessoas com deficiência com perda total de visão. E aí, você faz a sua reabilitação, você se prepara para sair de casa, você adquire lá a sua bengala, você treina suas habilidades para você desenvolver suas atividades. Mas quando você chega no meio da cidade, você não encontra os dispositivos que poderiam te ajudar. Você não tem como embarcar num transporte coletivo se não for com a ajuda de terceiros. Você vai para um ambiente que não tem uma sinalização. Você precisa pegar um ônibus numa plataforma onde você não tem um mínimo de estabilidade. Até uma pessoa com visão, que a gente pode chamar com uma visão normal, com uma visão perfeita, ela corre um risco ali. Você imagina o que é para uma pessoa com deficiência. Então, esse é um dos nossos grandes desafios. O segundo grande desafio que a gente tem é justamente de onde vem o primeiro. O primeiro vem da falta de mobilidade urbana, da falta de acessibilidade nos locais onde a gente precisa se locomover, onde a gente precisa conviver. E o segundo, ele está diretamente relacionado a isso porque são as pessoas. É justamente essa falta de comunicação, é os representantes nossos que vão criar uma legislação, que vão criar um dispositivo, que vão construir uma obra linda numa cidade, mas eles esqueceram, entre aspas, de perguntar para as pessoas com deficiência se aquilo ia ser funcional também. Mas eles não esqueceram, entre aspas, não, eles esqueceram mesmo, porque assim, justamente o que a gente quer é que essas pessoas, elas sejam inseridas de fato, porque elas precisam, elas também têm o direito de ir e vir, né? Então assim, essas pessoas também são consultadas, por exemplo, nessas grandes, médias ou pequenas obras? Não, né? Exatamente. Agora, assim, eu lhe pergunto, por exemplo, atividades como tomar banho, fazer a comida ali dentro de casa, são situações, adversidades que precisam ter paciência ali do familiar, do companheiro. Como é que é, Ingrid? Olha, eu te falo da minha vivência própria como alguém que veio desde criança com deficiência visual. Mas para quem acaba de perder a visão, principalmente na fase adolescente, na fase adulta, principalmente nessa fase adulta, já por degeneração por conta da idade mesmo, então o desafio nesse sentido ele é bem maior. Ele vai exigir um tempo de reabilitação, ele vai exigir também um cuidado, uma paciência, uma compreensão por parte da família, do círculo social onde aquela pessoa está inserida, para que ela possa reaprender. É um novo aprendizado. Ela vai aprender de uma outra forma, a explorar as outras habilidades. Tem gente que pergunta, então, é mito a pessoa cega, ela escuta melhor do que todo mundo? Ela sente cheiro a quilômetros de distância? Não. Esses sentidos, eles estão aqui em nós. Só que quem tem visão, por exemplo, não para perceber.
quando a gente começa a perder a visão, a gente começa a se concentrar na audição, porque a gente vai precisar dela muito mais. Exato. Então, parece que a gente ganhou superpoderes, mas não. Isso leva um tempo, isso exige treino, concentração, paciência. Agora, só para a gente finalizar, Ingrid, a Advan vem justamente para isso, né? Para ajudar seus associados, os seus pares, para que possam cada vez mais ser inseridos no dia a dia, na sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Como é que é? Exato. A gente, além de trabalhar a questão da garantia de direitos como instituição legal, a gente procura oferecer um atendimento direto às pessoas com deficiência e aos familiares. Então, a gente tem uma equipe psicossocial especializada para cuidar dessa parte, tanto do acolhimento quanto dessa orientação. E isso para a pessoa com deficiência, para os familiares, para fazer essa inserção numa rede escolar, no caso de uma criança com deficiência visual, para que ela retorne à escola, no caso quando adulta. A gente enfrenta muito isso, encontra muitos casos. Eu preciso voltar a estudar, perdi a visão, mas eu quero me reinserir, eu quero ir para o mercado de trabalho. Então a gente viabiliza a questão de um curso profissionalizante. Se não tem um espaço, a gente traz esse curso para dentro da associação, a gente orienta os profissionais para garantir que essa pessoa ela consiga ter um convívio social tranquilo. Olha só, Ingrid, que legal. Parabéns pelo trabalho da Advan, parabéns pelo trabalho de todos os envolvidos. Um grande abraço para vocês que estão nos acompanhando aí também na associação. Deixa eu apertar aqui sua mão, Ingrid. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Banho de Cidade Primeira Edição. Seja sempre bem-vinda, você e todos os integrantes da Advan. Quero mandar, inclusive, um grande abraço para o meu amigo Daniel, a Linérica também, que estão nos acompanhando. E tenha um bom dia para você, viu, Ingrid? Poxa, obrigada. E eu deixo o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Eu posso falar o telefone? Claro, pode. 3238-2477 é o contato da Advan. Vamos falar de novo? 3238-2477. Pronto. Vem conhecer o nosso trabalho e fazer parte. Que legal. Obrigada, viu, Ingrid?